missionário, ó Pai, que vai estar nos trazendo a mensagem nesta noite. Usa o teu servo para a tua honra e tua glória, Pai. Que ele possa ser boca de Deus, canal de bênção, que ele possa ser um instrumento em tuas mãos nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Se o irmão quiser assumir o púlpito, pode ficar à vontade, tá, meu irmão? Meus irmãos, graça e paz a todos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 9. João capítulo 9, vamos fazer menção de alguns versículos. Quero pedir os irmãos para poder estar nos acompanhando através do telão. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém. Somente esses 3 versículos. Meus irmãos, nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede esta noite, por estarmos aqui mais uma vez, juntamente com essa igreja. Agradecer ao pastor Silvio, que sempre quando estamos aqui, a gente tem essa oportunidade de estar com os irmãos. Eu quero louvar ao Senhor por esta igreja. Pastor Silvio tem acompanhado o trabalho ali em Paraíso do Tocantins. A nossa estadia lá vai fazer agora no mês de agosto 1 ano, mas nós começamos a pastorear foi no mês de outubro. E o Senhor tem feito muitas maravilhas no nosso meio. A igreja está crescendo, não apenas fisicamente, mas espiritual. Pessoas têm se convertido ao Evangelho. Ao retornar agora, que a gente retorna amanhã, nós vamos ter um outro batismo, já é o 3º desse ano, para a glória de Deus. Temos um casamento para poder fazer. Então, o Senhor tem abençoado muito a sua obra. Nós carecemos que os irmãos continuem orando por nós, continuem contribuindo como vocês têm contribuído. A nossa comunidade é uma comunidade bastante necessitados, e não é fácil, né? Mas o Senhor tem dado a gente graça para que o nome dele seja glorificado naquele lugar. Amém, gente? Ore pelo nosso retorno. Amanhã, por volta de 5 horas da manhã, a gente está voltando. E a gente chega em casa terça-feira, por volta de 7 da noite. São 1.900 quilômetros. Nós estamos de carro. Então, peço muita oração aos irmãos para que o Senhor venha nos levar em paz como nos trouxe. Tá bom? Irmãos, o capítulo 9... esse evangelho escrito por João, todo o capítulo, ele vai tratar acerca desse cego de nascença, como está dizendo aí o versículo 1. Jesus, no capítulo 8, como também no capítulo 5, ele vai para uma festa em Jerusalém, no templo. No capítulo 5 a gente conhece muito texto acerca do tanque chamado Betesda, aonde João vai dizer que descia um anjo, movimentava as águas, enfim. E Jesus vai estar com esse rapaz e cura ele, porque ele era coxo. E ele tinha aproximadamente aí 38 anos que estava naquela situação. O capítulo 8
também ocorre esse episódio aqui em Jerusalém. Jesus desce no monte e os doutores da lei vão trazer diante de Jesus uma mulher pega em pleno ato de adultério. E Jesus, você também conhece o texto, vai perguntar para aqueles que levaram aquela mulher: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E no final do capítulo, eles vão estar expulsando Jesus do templo ali em Jerusalém, e Jesus encontra com esse rapaz que é cego. Diferente do capítulo 5, a Bíblia não vai dizer o tempo que esse rapaz está cego, porque aqui não vai deixar claro qual é a sua idade, mas vai dizer que ele é cego desde quando nasceu, cego de nascença. E eu quero pensar com vocês, nesses 3 versículos, nesse tempo que foi nos dado. Termina que hora, pastor, o culto aqui? Está sendo às 9, né? Estou perguntando porque tem algumas igrejas que estão com horário reduzido. Então, a gente vai tentar passar tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. João começa esse capítulo 9 tratando da pessoa de Jesus. Olha só. E passando Jesus. Jesus, o Filho de Deus, como vai dizer João, também filho do homem. Então Jesus faz uma menção, ou melhor, João vai fazer uma menção a Jesus. E a gente pode, né, dentro de todo o contexto da Bíblia, fazer algumas menções acerca de Jesus. Jesus, ele é a promessa lá do capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, que Moisés, quando escreve, vai dizer assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A menção que ele está fazendo é desse Jesus, profetizado, escrito por Moisés lá em Gênesis, depois da queda do homem, capítulo 3, versículo 15. O Isaías, o profeta messiânico, no seu capítulo 7, versículo 14, também faz menção desse Jesus. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aí Mateus vai falar acerca dessas duas profecias, de Gênesis 3,15, de Isaías 7,14. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Mateus capítulo 1, versículo 23 e o versículo 25. E chamá-lo-ão pelo seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aí o versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. É desse Jesus que João está dizendo. Jesus, o Filho de Deus, aquele que nasceria de uma virgem, a qual Deus escolheu, a senhora Maria, e ela gera o Filho de Deus. E João vai dizer que ele passava, expulsam a Jesus dessa igreja, a igreja de Jerusalém, e ele passava. E isso chama a atenção de Jesus. Olha só, e passando Jesus viu um homem. É muito legal a gente observar essa ideia que João traz para nós. Não é o homem que contempla Jesus, até mesmo porque ele é cego, mas é Jesus que vira o seu rosto para esse homem. E eu gosto dessa ideia, porque muito antes de nós estarmos aqui, o Senhor nos separou para estarmos aqui. Muito antes de nós pensarmos em conhecer e reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas, Ele já havia nos chamado e separado desde o ventre da nossa mãe para estarmos aqui servindo e glorificando o seu nome. Então, Jesus passava e ele viu um homem. Eu gosto quando João fala um homem, porque dá um sentido de caráter, dá um sentido do princípio de tudo. Você vai ver
você vai ver em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem. Olha que coisa legal isso aqui. Quando ele passa, ele vê um homem. E aí, a gente voltando lá para o Gênesis, capítulo 1, versículo 26, foi esse homem com essas características, com o caráter que o Senhor fez. Eu gosto disso. O versículo 27 de Gênesis, capítulo 1, vai dizer assim, ó, e criou Deus o homem à sua imagem. Isso fala de caráter. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, o Senhor passa e vê esse homem, e a gente precisa manter essas características que o Senhor colocou em nós, tratando-se ainda do primeiro homem chamado Adão. Então a gente precisa manter esse caráter. O que seria isso, irmão Marcos? Essa característica, gente, de sermos homem, de ter essa imagem, de servir ao Senhor, é servir a Deus no nosso oculto. Esse é o lugar mais difícil de você mostrar para você mesmo quem você é. Então, o caráter não muda. Eu sou o que sou em qualquer lugar, na presença de alguém ou até ausente, tratando-se da pessoa física. Nós temos que entender que o Deus que nós servimos, Ele tudo vê. Nós podemos estar oculto do homem, mas estamos diante da face do Senhor. Então não adianta esconder do Senhor, esconder do homem, sendo que o do nosso Deus a gente não esconde nada. Deus sabe de todas as coisas. Isso é muito bom. Ainda no versículo 1, eu tive uma ideia muito boa que eu achei. O que Jesus vê não é o que o homem diz. Você olha no meio do versículo que ele vê um homem. E João continua escrevendo, cego de nascença. Jesus vê um homem. Aí quem continua escrevendo, vê um cego de nascença. Isso é muito bom, porque o que o Senhor vê em nós, o que o Senhor vê dentro da gente, não é aquilo que o homem diz, porque está vendo por fora. Isso é muito bom de observar. E viu Deus um homem, porém ele era cego de nascença. O João, ele trata da invalidez desse homem. Jesus não, ele vê o homem. Ele vê o homem com as suas características. Ele vê o homem por dentro. Jesus não vê o homem por fora, porque não adianta eu aparentar algo se eu não vivo por dentro. Mas se eu vivo por dentro, ele vê o que eu vivo por dentro, porque isso transmite para o lado de fora. E isso é bom observar, porque os homens dizem algo, porém Deus vê coisas muito além daquilo que o homem diz. Jesus está vendo um homem de caráter, porém João está dizendo de um homem de nascença que é cego. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E falando sobre invalidez, a gente pode voltar lá para o capítulo 5 do mesmo livro que estamos observando, o versículo 1 até o versículo 3. Olha só o que vai dizer o João. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia, olha só a observação de João, uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Isso é o que João estava vendo. Porém, Jesus, aqui no contexto de João capítulo 5, vê um homem sentado à espera desse milagre. Olha que coisa tão extraordinária, gente. Então, o que o Senhor vê, ou o que Jesus vê, não é aquilo que o homem diz. Versículo 2 de João capítulo 9. A parte A aí. E os seus discípulos lhe perguntaram. Essa ideia de seus dá um sentido de dono, um sentido de que eles têm um proprietário, seus discípulos. Se é seus discípulos,
eles vivem uma vida de discípulo. Não posso dizer que é discípulo se não vive como discípulo. O discípulo só vai ser discípulo se ele tem o seu Senhor, o seu mestre como o seu mentor. Ele é propriedade. E aqui dá um sentido de totalidade. Porque ele não é conduzido por mais ninguém a não ser por Jesus. E João vai dizer muito claro, e os seus discípulos. Então não é discípulo de mais ninguém, é só discípulo do Senhor. A Bíblia vai dizer que nós não podemos servir dois senhores. Ou nós vamos servir a Baal, como vai dizer o Elias, vamos agradar a Baal, ou vamos servir a Jeová, como vai dizer Elias para o povo de Israel. E temos que tomar essa decisão hoje enquanto estamos com vida. Porque Jesus pode voltar coletivamente para todos, mas como pode voltar individualmente para algumas pessoas. Então essa decisão que nós temos que tomar, a quem nós vamos servir, de quem nós queremos ser propriedade, tem que ser agora. E esses discípulos tomam essa decisão ainda em vida. E seus discípulos. Nós não servimos a mais ninguém, nós servimos somente ao Senhor. Nós obedecemos a sua palavra, nós andamos no seu caminho. Essa é a ideia e muito clara que João apresenta para nós aqui esta noite. E seus discípulos. E aí eles têm uma pergunta. Rabi, quem pecou? Ao mesmo tempo que isso me assusta, porque existe uma curiosidade em saber quem é que pecou, ao mesmo tempo me deixa aliviado, porque eles perguntam a pessoa certa. Olha só o que está dizendo o texto. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi. Esse Rabi aqui no original, ele quer dizer mestre. Então, os discípulos entendem que tem alguém que está acima deles. Eles são conduzidos por alguém que tem autoridade. Eles são conduzidos por alguém e eles são cheios por alguém. Eles obedecem a alguém que tem conhecimento. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Rabi, sentido de mestre. Então a gente entende que existe um reconhecimento de autoridade. E a gente vai ver isso aí em alguns textos, como Lucas capítulo 5, versículo 5. Lembra da pesca de Pedro? Que quando Pedro não consegue pegar nada, e quando o Senhor manda ele lançar a rede, e ele fica tão assustado com aquele grande milagre, ele vai dizer, Rabi, é essa mesma tradução aqui de mestre. E também tem João capítulo 3, versículo 2, do encontro de Nicodemos com ele, o grande doutor da lei, que ali está a base de todo o texto áureo da Bíblia. Olha só o que vai dizer Nicodemos. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse, Rabi, olha só que coisa interessante, mesmo tendo essa autoridade, tratando-se de Nicodemos, ser um grande doutor da lei, ele reconhece que Jesus está acima de qualquer conhecimento humano, está acima de qualquer teólogo, está acima de qualquer coisa. Ele está acima do Nicodemos, ele está acima do Paulo, ele está acima do Pedro, ele está acima de qualquer coisa, porque ele é o cabeça da igreja. Bendito seja o nome do Senhor por isso. E glória a Deus que nós fazemos parte desse corpo. Glória ao nome de Jesus. Versículo 2 ainda, a pergunta deles, quem pecou? Como eu disse para você que me traz alívio porque pergunta a pessoa certa. Me traz uma preocupação porque eles querem saber o pecado daquele camarada. Permita eu usar essa expressão tão chula, esse camarada. Eu fiquei perguntando quando eu li esse texto esses dias, com qual objetivo preciso saber do pecado dos outros? Se eu não tiver o objetivo de ajudar essa pessoa. Isso me perturbou demais, gente.
Porque às vezes a gente quer saber do pecado dos outros para poder propagar e difamar essa pessoa mediante o pecado que ele cometeu. E isso não é o papel do Evangelho. O papel do Evangelho é abraçar e curar essas pessoas feridas. A lei, quando pega essa mulher no capítulo 8, a lei, ela quer expor e quer apedrejar. Mas quando traz para Jesus, que vem representando a graça, ele abraça para poder curar essa pessoa. Olha a ideia de Jesus. Eles insistem tanto para saber o que deve fazer, mas já com umas pedras na mão. E Jesus vai endireitar, vai dizer o texto, e vai dizer para essas pessoas: quem de vocês que estão aqui com essas pedras na mão que não tem pecado? Gente, a gente pode ver o pecado dos outros, mas não podemos esconder de nós mesmos os nossos. Você consegue entender isso? As nossas falhas de nós mesmos, a gente não consegue esconder. Só que algumas pessoas querem expor o pecado das outras para que os delas sejam escondidos através dessas pedras ou atrás dessas pedras. Aí Jesus faz que nós olhemos para dentro de nós. A lei expõe e apedreja. A graça abraça e cura. E esse é o papel da igreja. A gente, não estou fazendo apologia aqui, que tem que ficar pessoas pecando na igreja. Deus me livre disso. Eu só estou dizendo que a gente, como discípulo de Jesus, precisamos cuidar e curar essas pessoas dessa situação que estão vivendo. Esse é o papel da igreja. Se a gente quer viver como os discípulos de Jesus, a gente tem que ter um objetivo para poder ajudar essas pessoas. E Jesus faz isso. Os discípulos perguntam: quem pecou? E eles vão muito mais além, ainda no versículo 2. Foi ele que pecou ou foi os seus pais? Existe uma raiz teológica dizendo que a criança já podia nascer com pecado. Uma outra raiz vai dizer que ela podia trazer os pecados dos seus pais. E olha só onde os discípulos querem ir. Quem é que pecou? Foi ele que pecou para poder nascer dessa forma? Ou foi os seus pais? Marcos capítulo 2, se não me falha a memória, quando aquele rapaz é descido pelo teto da casa ali em Cafarnaum, aonde Jesus está, a primeira palavra do Senhor em relação a esse homem é: perdoados estão os teus. Não é o seu, é os teus pecados. Jesus não veio para poder perdoar o pecado, veio para perdoar os pecados. E aqui tem esse questionamento dos discípulos com Jesus. Quem é que pecou? Foi os seus pais? Ele está carregando essa vida toda de pecado, culpa dos seus pais, ou foi culpa dele? O capítulo 2 de Marcos, versículo 5, vai falar sobre esse rapaz que é descido. O capítulo 2 de João, versículo 2, Jesus vai dizer o seguinte, ou melhor, os discípulos ainda vão dizer o seguinte: estes são os seus pais. Pode continuar lá. Vamos lá para João 9. Isso. Estes são os seus pais, para que nascesse cego. Então, nasce cego, a culpa é de alguém, é por causa de pecado. Lembra do Jó? Quando seus amigos foram visitar? Não entende como propósito, mas entende como pecado. E é uma coisa que nós temos que trazer em nossa mente. Qual é o propósito? Jó não cansa de dizer que não é pecado.
E eles cansam de julgar Jó. E aí tem versículo 3. Versículo 3 do capítulo 9. Isso. Jesus respondeu. Jesus sempre tem respostas para os nossos questionamentos. Nós temos que estar com os nossos ouvidos e coração aberto para entender a resposta de Jesus. Que nem sempre a resposta de Jesus vai vir de encontro àquilo que eu quero ouvir. Mas a resposta dele sempre é suficiente. E é aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. De princípio eu não entendo qual é a resposta de Jesus, porque veio de encontro àquilo que eu quero. Ou melhor, de encontro, não veio de encontro àquilo que eu quero, mas veio de encontro à minha necessidade. Atos capítulo 3, o que aquele cara queria? Queria esmola. Mas o que ele precisava? De colocar de pé e andar. Então nem sempre aquilo que eu quero é aquilo que eu preciso. E olha a resposta aí de Jesus. Nem ele pecou. Nem os seus pais. Essa resposta de Jesus é maravilhosa. Porque a gente não pode separar. A gente não pode separar esse Cristo como homem. A gente não pode separar. E nessa extraordinário conhecimento e autoridade que ele tem essa resposta. Nem ele e nem o seu pai pecou. E aí a gente vai entender a eternidade. Porque muito antes de nós nascermos, tratando-se de carne e osso, o Senhor já havia nos gerado desde a eternidade. Você já existe há muito tempo, porque Ele te gerou na eternidade. E Ele escolheu seu pai e sua mãe para que gerasse você, para que você vivesse esse período que eu não sei que tempo que é. Quem pecou? Nem ele, nem os seus pais. E aí eu preciso entender essa verdade. Nem ele, nem os seus pais. Eu preciso entender que tudo é para a glória de Deus. Olha só o versículo 3, aí a gente está terminando. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifeste nele. Então Deus quis que ele nascesse cego. E isso assusta a gente. Quando acontece alguma coisa que foge do nosso controle, isso assusta a gente. Porque de cara a gente vai dizer assim, mas eu não sirvo a Jesus, isso não podia acontecer comigo. Eu penso que a pergunta, ou até mesmo esse pensamento, deveria ser diferente. Qual é o propósito disso, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com isso? De que forma que o Senhor quer me usar para alguém nisso? Olha só, gente, está muito claro aqui o texto. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifeste nele. Não é pecado. É para que manifeste em você. Não é erro. É para que manifeste em você. Por que aconteceu aquilo? É para que manifeste em você. E aí o Senhor vai concluir as obras. E aqui está no plural, eu gosto disso. As obras de Deus. Deixa Deus cumprir na sua vida os propósitos, as obras dele em você. Mesmo que isso traga sofrimento na carne, deixe que através dessa experiência que você está vivendo,
o nome dele venha a ser glorificado em você. Causa dor. A gente perde às vezes o chão. Mas até numa perca, irmão Marcos, até numa perca, pastor Silvio, Deus tem um propósito. Gente, olha a ideia de Satanás para com Jó. Se o Senhor tocar, se o Senhor estender a tua mão, essa é a ideia de Jó, que Deus estende a mão. E Deus permite que Satanás o toque em tudo que ele tem. E ele consegue entender os propósitos. Enquanto a gente não entende qual é o propósito de Deus na nossa vida, a gente não consegue viver a plenitude de Deus para nós. Eu pregava esses dias na igreja sobre Noé. E eu vi dentro do texto que Noé não tem nenhuma história de 500 anos para trás. A Bíblia não relata a história de Noé de 500 anos para trás. Para que o Noé foi gerado? Para construir a arca. Esse era o propósito de Deus para a vida de Noé. E quando ele acha o propósito de Deus, aí começa a falar dele. E o cara que vai gerar com 500 anos gera 3 filhos para o propósito de Deus. E eu quero trazer essa ideia para você. Viva esses propósitos. O cara trabalha 120 anos construindo uma arca para poder navegar uma única vez. Mas entendendo qual é o propósito de Deus. Eu não sei quanto tempo esse cara está vivendo essa vida de cegueira e de miséria. Mas Jesus chega para dizer, isso aí é para que se manifeste nele as obras do Senhor. Ele encontra com o propósito dele, diante dele que é Jesus, e revela para ele para que ele foi criado. Esses 3 anos e meio que Jesus vive aqui, foi para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Todas as orações que Jesus vai fazer em relação a milagre, por exemplo, lá do Lázaro, quando vai ressuscitar Lázaro, ele fala, Senhor, é para que essas pessoas entendam, para que essas pessoas vejam o teu nome ser glorificado, para que essas pessoas glorifiquem o teu nome. Se o milagre que ele tem para poder fazer na sua vida, se o milagre que ele vai fazer na minha vida, se não for para a glória de Deus, eu não quero receber esse milagre. Que tudo para a glória do nome daquele que fez todas as coisas. Saia daqui entendendo, essa palavra bem simples, saia daqui entendendo essa noite. Ele te fez para cumprir em você os propósitos dele na sua vida. Amém? Deus abençoe você. Pastor Silvio, quero agradecer aos irmãos, agradecer a esta igreja por esse grande apoio, que o Senhor continue conduzindo vocês debaixo da mão dele poderosa.